Glória a Deus. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra que continua naquela linha que nós temos ouvido nesses últimos dias. Deus só aceita Cristo. E o que é mais importante em nossa vida é olhar e seguir Cristo. Por isso eu quero nessa manhã compartilhar mensagens semelhantes a Cristo. Porque é fundamental nós compreendermos que quando Deus olhou para nós e no seu infinito amor com que nos amou e entregou Jesus, o desejo de Deus para nós era muito mais do que simplesmente nos livrar do inferno. O desejo de Deus era muito maior do que simplesmente resolver a questão da morte eterna. O desejo de Deus para nós, com seu amor, era muito maior do que simplesmente trazer você para uma nova realidade, onde agora você está livre de uma velha natureza, mas o desejo principal de Deus em nós é formar Cristo em nós. Nós precisamos ter essa consciência. O desejo de Deus para a nossa vida, quando Ele nos salvou, Ele tem um foco: produzir Cristo em nós. Quantos querem ser como Cristo aqui? Vamos abrir a palavra juntos em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o texto de 28, verso 28, 29 a 30, um texto bastante conhecido, mas importante para nós compreendermos que há um plano e um propósito de Deus para cada um de nós. E como eu orei, eu desejo que o Espírito produza isso em seu coração, mudando a mentalidade, mudando a postura. E quando a gente compreende o que Deus quer fazer e cooperamos, o resultado da nossa fé e do agir do Espírito produz transformação em nós. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu plano, o desejo do coração dele. No verso 29, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O desejo de Deus é aquele que Ele nos predestinou para sermos conforme à imagem de Jesus, o Cristo, a fim de que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos, ou primogênito em outros textos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A boa notícia para nós é que o desejo de Deus em nós é nos chamar para vivermos o seu propósito. Nele tudo está preparado, tudo está pronto, mas a ênfase é nessa jornada com Deus, algo acontecer em nossa vida, o trabalhar de Deus, através da palavra, do Espírito, das circunstâncias, é um só: produzir Cristo, mudar aquilo que nós éramos para viver a realidade de Cristo. Quando ele fala que ele nos chamou para sermos conforme a imagem, quando a gente olha no original, a palavra original é a palavra eikon, que é igual a caráter. E quando a gente estuda cada aspecto desse caráter, nós vamos encontrar 3 pilares nesse aspecto. O primeiro aspecto da mudança, onde Deus quer produzir, é que Deus nos chamou para termos uma semelhança de Cristo no padrão moral de homens que são renovados por Deus. Fala de uma conduta de vida, de uma mudança de vida, de um estilo de vida onde antes éramos escravos do pecado, vivíamos segundo a nossa própria concupiscência, fazíamos segundo a nossa própria vontade, e isso produziu morte. O resultado desse estilo de vida, onde a gente vive para nós mesmos, para fazer a nossa vontade, para fazer segundo as nossas escolhas, o resultado disso só produz morte, porque não está alinhado conforme Cristo. Então o primeiro aspecto é: Deus deseja produzir uma mudança.
A outra coisa que Deus quer transformar começa com a nossa forma de pensar. Fala de um estado mental renovado. Todos nós vivíamos segundo o padrão do mundo. Todos nós vivíamos de acordo com o mundo. E agora Deus nos chama para vivermos segundo o padrão da palavra. Agora temos a mente de Cristo. Agora é uma nova forma de pensar. E tudo isso é um processo. Não é uma mudança repentina, é uma mudança onde nós vamos nos despindo do velho homem para nos vestir de Cristo. E o principal dessa imagem, participar da natureza divina. O desejo de Deus para nós, muito mais do que resolver a questão do pecado, é produzir a essência de Cristo. Essa é a obra dele em nossa vida durante os nossos dias. E nós precisamos compreender bem isso. Por quê, queridos? Essa é uma questão que, muitas vezes, a falta da consciência paralisa a nossa vida mesmo dentro da igreja. Nós precisamos entender o que o pecado produziu no homem. Vamos lembrar disso. Eu abri uma janela aqui rápida. O homem tinha comunhão com Deus, o homem partilhava da essência de Deus, o homem andava em santidade, no perfeito amor, em obediência. E aquele ato de rebelião, quando o homem desobedece a Deus, pecado é isso, desobedecer a Deus, querer ser independente de Deus, aquilo produziu um estado no homem de depravação total. Por que você precisa entender isso? Porque o pecado corrompeu o DNA do homem, o DNA espiritual, a essência do homem ficou corrompida. Antes era um homem santo, que partilhava da santidade de Deus, da comunhão de Deus, da essência de Deus. Agora o homem, por causa do pecado, ficou separado de Deus, e tudo que havia no homem, na sua essência, foi corrompida. Por isso que a Bíblia fala que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há nada, ninguém que possa mudar essa realidade, porque o pecado, por causa do pecado de um, e aquele princípio, o homem gera segundo a sua própria espécie. Agora a natureza do homem corrompida, gerava homens corrompidos. Todos nós, queridos, todos nós nascemos com essa essência adâmica, corrompidos em nossa essência, corrompidos em nosso interior. Se eu e você não entendermos isso, nós podemos tentar viver uma vida com Deus, achando que em nós tem alguma coisa boa, e não tem. Sem Cristo em nós, não tem nada de bom, mesmo que aos olhos humanos, a gente possa fazer coisas boas, mas aquilo que é bom para o homem, é abominável para Deus, porque é segundo a natureza terrena. E eu e você precisamos lembrar disso. Não existe nada bom em nossa vida sem Cristo. E quando eu entendo isso, eu começo a compreender a vida de Cristo, como ela quer me transformar, o desejo de Deus em como Ele quer moldar a nossa vida, para romper com aquele padrão do velho. E o resultado é que quando nós nos rendemos, vem vida. Quando nós abrimos mão daquela estrutura que era segundo o mundo, nós podemos experimentar a vida de Cristo. Agora, quero dizer isso com todo amor no coração. Não tente melhorar a sua vida velha. Não tem solução para a sua vida velha. A única solução para ela é cruz, morte. Por quê? Se nós não compreendermos isso, nós vamos tentar viver uma vida dentro da igreja, uma vida religiosa, uma vida praticando ritos, mas não há mudança no coração, porque nós estamos tentando melhorar o velho homem. Por isso que nós precisamos compreender o sentido verdadeiro da cruz. A cruz é o lugar onde eu morro para mim, para receber Cristo. Aonde eu morro, eu me identifico com a morte de Jesus pelo meu pecado, e a partir disso, eu começo então a ter uma vida nova. Deus não quer melhorar a sua vida terrena. Ele quer te dar uma vida celestial.
Ele quer te dar uma vida onde o governo dele, o reino dele determina o seu viver, o seu andar, onde Deus faz coisas novas. Sabe, queridos, vou dar um exemplo bem prático aqui. Deus não trabalha com patchwork. Para quem não sabe o que é patchwork, são aqueles retalhos que o pessoal usa de decoração para poder ficar bonito. Você já viu gente que tem aquela jaqueta, a jaqueta vai rasgando, e ela leva em algum lugar, que ele põe algum tagzinho aqui, põe um pedaço de couro, faz algo trabalhado, e a gente fica fazendo remendo, né? Nós ficamos fazendo remendo com as nossas coisas, porque gostamos demais daquela jaqueta. Mas pastor, paguei caro, custou muito, eu gosto tanto, faz 20 anos que eu gosto dessa vestimenta, eu não posso jogar fora. E aí o que acontece? A gente tenta criar remendos para ver se dura mais. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus, queremos viver uma vida com Deus para ver se Ele melhora a nossa realidade. E a chance de Deus fazer isso é zero. Deus não trabalha para melhorar a nossa velha natureza, Ele nos dá condição para matá-la na cruz e vivificar pelo Espírito a nova vida de Cristo em nós, amém, amados? Fala para quem está do seu lado, tem vida nova para você. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós precisamos assumir essa verdade, tem algo de novo, algo novo em Cristo para a nossa vida. As coisas velhas passaram. Se tem alguma coisa ainda que está nos prendendo, segundo o padrão do mundo, segundo a nossa vida sem Cristo, nós precisamos tomar uma decisão. Eu quero me render, abrir mão disso. E sabe o que é o resultado? Quando você abre mão desse padrão velho, de uma vida velha, de uma mentalidade velha, de uma vestimenta velha, você consegue entrar no novo de Deus. Vira e mexe, pessoas vêm, pastor, estou desanimado, minha vida não vai, meu casamento não vai, minha vida não muda, e aquela extensão de frustração que vai falando, porque ela está há anos tentando melhorar as coisas dela. Ela crê que Deus de alguma forma ama ela, e tudo que ela quer, ou que ela gosta, Deus vai satisfazer, e depois do tempo ela descobre que Deus não faz, porque Deus faz aquilo que produz Cristo, Deus faz aquilo que revela Cristo. Por isso que nós precisamos assumir o plano de Deus. Agora, uma das coisas que nós precisamos também alinhar nossa mentalidade é sobre a vida de Jesus. É entender o que Jesus representa para nós aprendermos a ser semelhantes a Ele. Jesus é como aqueles judeus na época dele, esperavam que Jesus viesse resolver o problema de Israel. Eles queriam que Jesus viesse para libertar o povo do Império Romano. E muitas vezes nós temos essa mesma mentalidade, que Jesus vem para mudar ou melhorar a nossa vida natural, e não veio. Nós precisamos compreender a real existência de Cristo. Jesus, queridos, veio ao mundo com um objetivo: ser uma referência, ser um modelo, exemplo para nós de vida. É diferente. Jesus, a ênfase de Jesus na sua jornada não é para ficar resolvendo problema, porque senão não muda a nossa vida. Quantas e quantas pessoas a gente vê coisas resolvidas, mas não mudaram por dentro, e o resultado continua no mesmo estilo de vida, e não é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para mostrar para mim e para você uma nova raça, um novo estilo de vida, um novo padrão de homens guiados pelo Espírito de Deus, que expressam Cristo, que revelam Cristo, que revelam o Pai. E é esse o desejo de Deus para nós, aprendermos com Cristo o que nós devemos ser hoje pelo Espírito Santo, amém, amados? Então fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus não veio para resolver os nossos problemas, Ele é uma referência, um transmissor, um multiplicador.
Quer prova disso? A Bíblia diz que quando Jesus estava na terra, ele pregava: eu sou a luz do mundo. Ele era um modelo. E aí o que acontece? Enquanto ele estava se relacionando, ele estava revelando essa luz, que fala de revelar o Pai, que fala de revelar o reino, de obediência. Quem andava com Jesus aprendeu a ver a luz que Jesus era. E depois desse processo, Jesus vira para eles e fala: vocês são a luz do mundo. O que Jesus fez? Mostrou o modelo, transmitiu e multiplicou. E o que Deus quer fazer conosco nesses dias? Produzir Cristo, revelar Cristo e multiplicar Cristo em nós. Amém? 3 amém, glória a Deus. Tem gente salva aqui. Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ele está dizendo que ele era a água viva, mas a ênfase dele não é apenas ser, mas se multiplicar. Por isso que Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, se tornará uma fonte, vai ter uma fonte que jorra. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus quer que você seja uma fonte de Cristo, da vida de Cristo, do poder de Cristo, da paz de Cristo, da alegria de Cristo. Amém, amados? Quando a gente vive essa realidade, nossa vida toma sentido, nossa vida apruma. O problema, queridos, que a nossa mentalidade caída, que ainda não foi transformada, a boa notícia: já existe uma realidade disponível, Cristo em nós, para produzir, para viver, para experimentarmos. Mas a questão é, a mentalidade do mundo: eu quero Cristo, eu quero receber, me dá, e a gente vive uma vida, mesmo dentro da igreja, com a expectativa sempre de: eu quero. Mas Jesus nunca viveu assim. Cristo não é assim. Jesus veio dar. Jesus veio partilhar. Ele veio para ser um modelo. Não viva para você. Não viva para suas vontades. Jesus é a expressão daquilo que Deus quer de nós, e nós devemos, e o Espírito quer nos levar a esse nível de vida. E qual é o problema? O diabo não tem problema em sermos cristãos, porque podemos facilmente sermos enganados, mesmo estando dentro da igreja. Eu gosto de dar um exemplo. Como é que o diabo nos tenta? Ele usa os nossos 5 sentidos, e através dos nossos sentidos ele produz um desejo. E o diabo é tão astuto, né? E eu não quero dar ênfase para ele, mas nós precisamos entender as estratégias dele, porque ele em todo tempo nos incita, nos tenta, nos provoca, atiçando o que em nós? Nossas vontades. Trabalho que o diabo usa, e se a gente não perceber isso, nós vamos viver sendo enganados, nos sabotando. Essa é a verdade. Nós podemos todo momento achar que tudo tem a ver em nós, sentido para nós. Vivemos segundo a nossa vida, onde nosso tempo, onde viver para nos satisfazer é o estilo do mundo. Eu vou dar um exemplo só para a gente entender. Imagine esse papel. Eu posso tocar, né, os 5 sentidos, eu posso ver, não vou, né, lamber aqui por causa do paladar, mas dá para ter os 5 sentidos nele. Mas vamos supor que essa folha representa a verdade plena, a folha está completa, e nessa folha o diabo sabe que a maior liberdade que eu e você podemos ter é quando conhecemos a verdade. Então o que o diabo faz? Ele camufla. O que ele oferece para nós? Tem o mesmo cheiro, tem o mesmo tato, tem a mesma forma visual, tem o mesmo paladar, mas ela está completa? Não. É uma meia verdade que é uma total mentira, mas ele usa desses artifícios para poder nos enganar. Por exemplo, o que ele fala para nós? Você que converteu, Deus te ama, Ele quer te abençoar. É verdade ou é mentira isso? Verdade. Peça tudo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim, o diabo conhece a Bíblia.
A diferença é que entre nós e ele conhece e treme. Mas a Bíblia diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achai, bate, 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 que ele tem prazer em te abençoar. E às vezes a gente acredita nisso. Pergunta que eu te faço é: tudo que nós pedimos para Deus, Ele vai fazer? Abra a sua Bíblia comigo lá em 1 João 5, 14 e 15. O alvo do engano é tirar esse sentido de viver Cristo para viver para nós. Esse é o alvo dele. E o alvo do Espírito é: você vai conhecer a verdade vai libertar você, e Cristo vai ser estabelecido na sua vida. Amém, amados? Em 1 João 5, 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Qual a oração que Deus ouve? Aquela que está alinhada com a vontade de Deus. E a nossa? Nenhuma. Tiago 4,3, vamos abrir lá Tiago 4,3. Tiago diz assim: pedis e não recebem, porque pedis maus para esbanjardes em vossos prazeres. Esse é o sentido do engano, é a gente tentar viver uma vida sem compreender a realidade que Deus tem para nós. Por isso eu e você precisamos compreender nessa manhã: nós não podemos buscar Deus apenas para satisfazer a nosso estilo de vida carnal, ou viver uma vida sem entrega, sem morte. E essa mentira que muitas vezes vivemos, porque vivemos uma vida com Deus apenas para receber, baseado em vontade, o centro no homem. E o resultado disso: frustração, quebra de aliança. Não vou mais ficar aqui, minha vida não melhorou, nada aconteceu comigo, porque a expectativa dele não era abrir mão, a expectativa dele era apenas receber. E quando nós compreendemos isso, queridos, com essa consciência que não tem nada em nós que presta, e que nós precisamos abrir mão do nosso estilo de vida para viver Cristo, nós podemos então diariamente falar: Deus, faz a tua vontade e não a minha. Se eu não tiver essa consciência, eu ainda estou me enganando, e eu vou perder meu tempo, e o pior, ficar frustrado. E a culpa não é de Deus, a culpa não é da palavra, não é do pastor, não é do líder, é a nossa escolha, é a nossa postura. Por isso eu e você precisamos abrir mão. Então vamos entender esse aspecto de Jesus como referência, Jesus como multiplicador. Vamos olhar alguns aspectos práticos. Primeira coisa, nós vamos compreender sentido de propósito. Jesus é um modelo de referência. Lá em João capítulo 13, no verso 3, Jesus está terminando o ministério terreno. Algo que um versículo tão simples revela e é profundo para nós também nos alinharmos. João 13,3 diz assim: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Três coisas estão reveladas nesse versículo. Primeiro, origem. Ele sabia de onde ele vinha, ele sabia quem era a fonte dele, ele sabia para onde ele estava indo. E isso aponta para um sentido de propósito baseado no coração de Deus. Ele sabia que Deus já tinha entregue tudo para ele, o Pai já tinha dado autoridade, já tinha cumprido todas as promessas, já tinha liberado todo o poder. Agora ele sabia que vinha de Deus, porque ele foi gerado por Deus, ele viveu para Deus e voltava para Deus. Fala de senso, fala de consciência. Suas ações na vida estavam pautadas em olhar para o Pai, e a partir do Pai ele agia para glorificar o Pai. Jesus, como propósito de vida, é não para a minha vida, mas fazer todo o plano do Pai, para glorificar o nome dele, porque ele foi obediente até a morte. Deus o fez Senhor e Cristo.
Essa é a verdade, uma obediência total, sabendo que tudo que nós devemos viver no nosso dia a dia é: Senhor, faz em mim a tua vontade, faz em mim a tua vontade, faz em mim a tua vontade. Jesus, queridos, quando ele andou como homem, ele é uma referência de homem, ser humano para nós. Ele é um homem que revela Cristo e expressa a maneira de viver de uma forma correta. Por isso que nós devemos ser semelhantes na forma de viver, revelando, conhecendo Cristo em nosso espírito e vivendo segundo o modelo de Jesus. Então vamos entender mais coisas. Primeiro, Jesus não viveu para fazer a vontade dele. Jesus tinha vontade, sim ou não? Sim. Quando ele está lá no Getsêmani, ele está lá orando, e a pressão daquilo que ia acontecer, da morte dele na cruz, ele está orando ao Pai e fala: Senhor, se possível, Pai, né? Se possível, passa de mim. Ele está orando à vontade daquilo que está dentro dele. Mas, mesmo com a vontade aguçada, porque é um momento de pressão na vida de Jesus, ele continua orando. Ele diz: mas não seja feita a minha vontade, faz a sua vontade. A primeira coisa que nós vamos aprender, queridos, que eu e você vamos ter que diariamente abrir mão da nossa vontade para viver Cristo. Jesus disse lá em João capítulo 6, no verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. De um lado, Jesus, modelo, referência, padrão, multiplicação, e é isso que Deus e o Espírito estão produzindo em nós, essa referência de alguém que em todo tempo, sabia que não podia fazer a sua vontade, mas só a vontade do Pai. E ele mesmo diz: eu não desci para fazer a minha. Agora, queridos, eu vou falar algo para você. Se Jesus como homem veio, em nenhum momento ele fez a vontade dele, ele também não veio para fazer a sua. Essa é uma verdade que eu e você precisamos cravar no coração. Jesus não veio, não existe para fazer a nossa vontade, ele vem para ensinar: abre mão da sua. A referência é: abre mão da sua vida, abre mão da sua vontade, por isso que ele diz: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque é na cruz que nós vamos falar todo dia: não, 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 para nós mesmos. Vou te contar uma bênção: o não para a nossa vontade é a melhor coisa que pode existir. Um amém, aleluia, salvação, chegou aqui. O amém para nós, o amém não, o não para a nossa vontade, queridos, é a melhor coisa que pode existir para a nossa vida. Sabe por quê? Porque vai nos levar a fazer a vontade dele e não a nossa. É só entender o resultado. Nossa vontade, morte. Vontade de Cristo, vida. Nossa vontade, morte. Vontade de Cristo, vida. Por isso que eu e você precisamos rapidamente orar e dizer: Deus, produza Cristo em nós. Nós não conseguimos, mas o Espírito Santo que está aqui, está em nós, habita em nós, diariamente está trabalhando para uma coisa só: cumprir a palavra de Romanos 8, 28, 29 e 30, e aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir em nossa vida. Deus está trabalhando através das pessoas, através das circunstâncias, através da palavra, através dos processos, uma coisa, um objetivo, propósito: ser igual a Cristo, na essência, na natureza dele. Amém, amados? Então hoje, nós estamos vivendo esse padrão, e a gente precisa entender isso. Foi falado isso semana passada, da hipergraça, do liberalismo, que não, Deus aceita tudo. Não, Deus não aceita tudo. Deus não aceita qualquer coisa. Deus só aceita Cristo. Deus só aceita aquilo que Ele faz. Deus só aceita aquilo que partiu dEle. Jesus é a referência e o modelo disso. Nós precisamos compreender isso todos os dias. Eu preciso olhar para Jesus, entender como Ele respondeu ao Pai, para eu fazer igual, ser semelhante a Ele.
Vamos dar alguns exemplos práticos de Jesus. Primeiro, ele não viveu para si. Ele abriu mão da sua vida. Como que você acha que nós temos que viver os nossos dias? Abrindo mão da nossa vida. Abrindo mão no sentido de, eu quero viver a vida de Deus, só que essa vida de Deus vai me levar a uma comunhão com os irmãos, e a minha relação com os irmãos é liberar a vida, liberar Cristo, partir o pão, partir a vida, partir a graça, partir o dom, aquilo que Deus tem para nós. É muito diferente de tentar se relacionar apenas baseado no que eu posso receber, mas entender que como Cristo, minha ênfase é melhor dar, melhor dar, melhor dar. Quando você está no meio dos irmãos, o que mais te motiva? Se é receber, precisamos abrir mão disso. Mas se é partilhar, Cristo está trabalhando em nós. Às vezes a gente pede assim, ora com o irmão. É uma postura, é uma mentalidade, e a questão não é que orar por orar, é entender que na justa operação de cada um de nós, nós crescemos em amor. Quer viver Cristo? Olha para o lado um pouquinho, olha para ele, vê se você pode ver Cristo, faz assim para ele, ó. Mas fala para ele, não desiste não, fala para ele, não desiste não. Para Deus não há nada ímpio, tudo é possível ao que crê. Nós vamos ficar joia. Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai ficar joia em Cristo. Todos os dias, fala para ele, todos os dias da sua vida. Quando Cristo aparecer, a glória de Deus vai manifestar em você, amém? Quantos querem a glória de Deus na sua vida? Nós precisamos viver isso. Essa é a realidade de Cristo em nossa vida. Outro aspecto, Jesus em todo o tempo tinha um estilo de obediência. O que é pecado? Desobediência. Agora, Paulo, ele vai falar na carta que ele é, do Timóteo, que ele é um dos maiores pecadores. Mas se você olhar para a vida de Paulo assim, você vai falar, onde está essa vida de pecado? Paulo, se tivesse em algumas igrejas, já seria pastor antes de Cristo. Por quê? Zeloso na palavra, discípulo do melhor professor de teologia da época, Gamaliel, exemplo de padrão natural, mas quando ele conhece Cristo, ele não era um homem que vivia fazendo alguns pecados que a gente considera absurdos. E é esse o problema, que nós precisamos entender o sentido de errar o alvo com o pecado. A gente pensa que pecado é apenas não adulterar, não mentir, não roubar, não ter vícios. Mas o sentido de pecado é desobediência. Só o fato de no meu coração eu não obedecer a Deus, já é pecado. Não tem a ver com coisas graves que a gente julga de certo e errado. Isso é viver ainda segundo o padrão do conhecimento do bem e do mal. Mas quando eu, sabendo o que Deus quer que eu faça, eu não faço, pecado. O não fazer já é pecado. Por isso que nós precisamos entender que Paulo, quando olhou para Cristo, ele entendeu que não tinha a ver com coisas e costumes, mas tinha a ver com ouvir a Deus e responder em obediência a Deus. Jesus veio ser um modelo para eu e você olharmos para Ele. O Espírito está tentando produzir isso em nós pela palavra, vida de obediência. Jefferson ministrou semana passada sobre descanso e desobediência. É isso que a obediência faz. Quando nós temos um estilo de vida de obediência segundo Cristo, onde a nossa ênfase na nossa vida diária é: Deus, não faz a minha, mas faça a tua, o resultado é nós vamos encontrar descanso, porque nós estamos vivendo segundo Cristo. Por isso que eu e você precisamos todos os dias. Sabe o que é interessante? Nós oramos o Pai Nosso diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando o nome de Deus é santificado? Quando obedecemos. Vamos lembrar de Moisés?
Deus falou para Moisés: Moisés, vai e fala a rocha. E aí ele, naquele momento de instigado, bravo, como alguns de nós de vez em quando, o que ele fez na rocha? Ele bateu. A ordem era Moisés, hein? Estou falando de Moisés, olha quem foi Moisés. Sabe o que Deus falou para ele? Porque você fez isso e não santificou o meu nome, você não vai entrar mais no descanso. Por quê? Desobediência. Por isso que esse processo que nós oramos de santificado seja o seu nome, significa na nossa vida: Senhor, nós queremos te obedecer. Nós não podemos obedecer por nós mesmos, mas o Espírito Santo em nós nos gera o Espírito de Cristo. E sabe qual é o Espírito de Cristo? Um filho de obediência até a morte, e morte de cruz. Quem quer ser obediente aqui? Tem muito trabalho para Deus fazer na nossa vida, sim ou não? A boa notícia, Ele está aqui, está trabalhando em nós, e é a nossa resposta, porque quando a palavra é liberada, a nossa fé em ouvir deve nos levar a agir. Ser semelhante a Cristo é responder segundo Cristo, é responder segundo a vontade dEle. Jesus não fugia dos problemas, pelo contrário, Ele era a solução. Nós tentamos correr dos nossos problemas, mas quando você compreende Cristo, o Espírito nos ensina, em Cristo, viver a liberdade e a solução de problemas. Tem muita gente que foge de processos, dos problemas, foge de crises, e muita gente tenta se safar, e esse é o sentido de aquele que salvar a sua vida, é livrar a sua vida de circunstâncias, livrar a sua vida de pressões, mas aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder, mas aquele que perder a vida, vai ganhar. É saber que os processos de Deus em nossa vida, vão produzir abundância de vida. Cristo foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu, e muitas vezes nós tentamos nos autoproteger, e o sentido de Cristo não é esse. O sentido de Cristo é: Deus, faz em mim o que o Senhor quer fazer, porque eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Vou sair ileso, transformado, respondendo a Cristo, padrão de Cristo em nossa vida. Ele não discutia, Jesus não ficava argumentando. Estou usando exemplos práticos do dia a dia, porque nós temos a tendência de querer impor em argumentos, querer impor em circunstâncias, mas o Espírito de Cristo não é esse. Estava lá a mulher adúltera, todo mundo discutindo: é para matar, é para matar. Jesus olhou, escreveu no chão: tá bom, quem não tem pecado pode tirar. Sabe quem ficou? Ninguém. Quando a gente responde segundo Cristo, não tem briga. E ele olha para aquela mulher e fala assim: olha, cadê os teus acusadores? Ele falou: não tem ninguém. Ele falou assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse padrão de Cristo revela amor, revela relacionamento que cura, que transforma, que é sadio, que produz essa entrega de responder segundo o Senhor. A palavra vai nos ensinar também que ele não reclamava. 1 Pedro 2, 21 a 23. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Vou ler os outros dois, mas primeiro, Jesus se tornou exemplo para nós seguirmos. A ênfase da nossa vida deve ser essa diariamente: seguir o modelo, entender o modelo, compreender o modelo, ser o modelo, multiplicar o modelo. Amém, amados? Você precisa entender isso, porque há uma palavra liberada em Cristo para nós, que nós devemos viver, aquilo que está direcionado segundo o modelo de Cristo, para nós correspondermos, e essa é a ênfase: conhecer para multiplicar.
No verso 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga corretamente. Sabe o que ele está dizendo? Jesus sofreu tanta coisa dos homens, mas ele não respondeu segundo os homens. Será que nós recebemos afrontas em nosso dia a dia? Será que nós recebemos confrontos em nosso dia a dia? Coisas práticas. Qual é o desejo do Espírito? Responde a Cristo. Responde segundo Cristo. Não haja da sua forma antiga. Abre mão dela. Olha bem para quem está do seu lado. Vê se ele tem um olhar assim de pitbull. Tem gente que você olha dá até medo. Mas quando você conhece a Cristo, o seu olhar atrai, a sua vida atrai, a unção de Deus atrai, a nossa velha natureza expurga, Cristo atrai, a nossa velha natureza briga, Cristo perdoa, a nossa velha natureza quer usar força, em Cristo temos vida porque estamos mortos. Quem quer Cristo? Jesus não quebrou nenhum relacionamento. Jesus parece relógio, oh meu Deus. Jesus nunca quebrou um relacionamento, sabe por quê? Porque no que dependia dele, amor. No que dependia dele, não usou justiça sua própria, humana. Simplesmente se rendia, amava, perdoava. Mas pastor, erraram comigo. Você está morto. Um amém, aleluia. Você não viu o que fizeram com a minha vida? Então, Jesus já resolveu isso. Jesus já venceu isso naquela cruz. Você não precisa ficar mais irado, você não precisa ficar mais magoado, você não precisa ficar mais chateado. Eu não vou perguntar. Vou, não devia, mas vou. Você fica muito chateado? Você fica muito deprê? Você fica muito assim, não gostei? Então, sabe o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida? Produzir Cristo. Precisa morrer para isso. Precisa abrir mão disso. Posso te contar um segredo? Viver desse jeito cansa sem Cristo. Cansa. Você cria expectativas que vai melhorar. Você fica criando expectativa nas pessoas. Você fica esperando dos homens. Cristo não olha dessa forma. Cristo olha para o Pai. E eu e você fomos chamados para olhar para Cristo, andar como Cristo e andar na comunhão dos santos. Dá para entender isso? Outra coisa, Jesus não veio fazer o que as pessoas queriam. Jesus não fazia coisas para as pessoas pelas vãs vontades. Ele fazia o que era realmente necessário. Nós lemos o texto de João 13, em João 13 ele vai lavar os pés, e aí de repente, Jesus chega até Pedro, e Pedro fala, não vai me lavar não. Tem gente que não gosta não me toca. Será que tem crente assim dentro da igreja? Tem gente que fala, comigo ninguém mexe. Então, esse é o padrão do velho homem. Pedro já estava andando 3 anos com Jesus. Você não vai me lavar os pés. Jesus falou, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, então lava tudo. Né? Como a gente vai do 8 para o 80, num espetáculo de tempo. Né? Então lava tudo. E Jesus falou, você não precisa de tudo. Você só precisa de uma coisa, eu vou lavar teus pés, que é o lugar do contato do mundo, porque o resto já está limpo. Sabe o que eu estou dizendo? Deus está trabalhando em nossa vida, e naquelas áreas que ainda precisa ser limpo, Deus vai trabalhar. Responde nelas. Deixa Deus, fala para quem está do seu lado, deixa Deus limpar você completamente. Amém, amado? Nós somos chamados para sermos conforme Cristo. Sabe, esse sentido de origem, esse sentido de fonte, esse sentido de destino, já está disponível para nós. 1 João 5,1,
Vamos entender da onde a nossa vida vem, da onde nós recebemos a vida de Deus. A Bíblia diz lá em João 5:1, 1 João 5:1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Fala para o pessoal que está do seu lado, a vida que você tem em Cristo veio de Deus para a sua vida, do amor dele, da graça dele, amém? Você não é fruto de um acaso, você é fruto do amor de Deus, do desejo de Deus, do plano de Deus para a sua vida, que já estava escrito antes da criação do mundo. Essa é a verdade, você foi gerado por Deus. 2 Pedro 1, de 3 a 5, olha só essa verdade para a nossa vida. Visto como pelo seu divino poder, 2 Pedro 1, 3 a 5, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Fala para quem está do seu lado, você já recebeu tudo. Aonde? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Sabe o que significa? Você recebeu da natureza de Deus para participar dela, para você ser livre daquilo que é velho homem. Já está disponível. O que tem que fazer? Experimentar. Uma coisa é Deus já fez tudo, agora nós vamos corresponder, experimentar dia após dia, participar, não da natureza velha. Por isso despir, joga fora, joga na cruz e se vestir de Cristo, assumir a natureza dele. Efésios 1, de 3 a 5, vamos ler, estou terminando, queridos, nós já vamos orar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a plenitude da sua vontade. A vontade dele foi suprir em você tudo através de Cristo, e em Cristo plenamente abençoado. O que eu preciso fazer? Assumir o que Deus quer fazer na minha vida, me tornar semelhante a Jesus, semelhante a Cristo. Sabe que nós temos um chamado. Quando nós lemos o Evangelho e compreendemos que Jesus é um modelo, e o estilo de vida que nós devemos viver é segundo Cristo, muda a nossa mentalidade de não entender o que devemos fazer. Porque qual é o desejo de Deus para nós? Se a gente olhar só na vida de Jesus, ser sal, ser luz, anunciar as boas obras, servir uns aos outros, obedecer ao Pai, revelar Jesus e fazer discípulo. Tem gente que fala assim, pastor, não sei para que eu existo. Estou revelando Cristo para você. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para realizar boas obras. Jesus disse isso. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Sabe o que você deve viver hoje, amanhã? Sabe o que você trabalha? Para revelar Cristo, sendo transformado como Cristo, vivendo a vida de Cristo, deixando o Espírito Santo, arranca de mim, sabe, essa é a oração que nós não devemos fazer todo dia. Espírito Santo, tira o que não é Cristo de mim. Você pode dizer isso no seu lugar? Senhor, tira aquilo que não é Cristo de mim. Quantos querem isso? Vamos ficar em pé? Tem mais coisa para falar, mas vamos orar. Obediência, queridos, obediência.
Espírito Santo está trabalhando em nossa vida. Mas isso não é uma mensagem para o futuro. Essa é uma mensagem para hoje. Em que sentido? Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, eu não sei como está a sua vida. Mas uma coisa eu sei. Deus quer liberar porções da vida de Cristo em nós. E Ele precisa nos vivificar. Não estou dizendo que está tudo errado, mas tem aquelas coisas que ainda nós estamos segurando. Tem aquelas coisas que são velhas e nós tentando manter escondido em nosso coração. Sabe o que é? Que eu gosto muito. Deu. Sabe o que significa isso? Chega. Chega. Todas as vezes que nos meus momentos com Deus revelou coisas na minha vida, sabe que eu mais fico indignado comigo mesmo? Como a gente perde tempo. Como que a gente perde os dias. Como a coisa vai passando e a gente não percebe o que a gente podia estar vivendo em Cristo. Sabe o que eu estou dizendo para você? Abra mão das coisas que ainda não foram transformadas. Agora uma coisa eu sei, tem coisas que não foram transformadas que a gente pensa que está bom. Esse é o problema. Porque a gente diz que vê, permanece a cegueira. Esse é um princípio. Nós precisamos orar e pedir: Deus, eu me rendo a Ti. Mostra Cristo para mim. Revela Cristo para nós. Quais são as áreas da nossa vida que ainda a gente está brigando para proteger, para não mudar? E Deus falando: eu quero mudar essa área. Deus não aceita qualquer coisa. Deus só aceita Cristo em nossa vida.